Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Eu, Denise Baruzzi Brandão, hoje aqui com José Machado para falarmos sobre o sexto raio. Feliz de... o som, desculpa, perdão. O som tá assim, ó, indo e voltando. As energias, né? Energia forte, né? Hoje, sim, no dia de São Francisco do Assis, do mestre Kutumi, né? Kutumi, sim. Energia forte hoje. Sim, sim. Então, hoje nós vamos... Nós não, né? Mas a Maria José vai falar sobre o sexto raio. Eu convidei ela aqui para vir dar uma palestra sobre o sexto raio, que ela sabe bastante, é um raio que ela conhece bem, e trazer todo o conhecimento referente a esse raio, como a gente pode usar no dia a dia, quais são as suas características, e tudo de bom que pode trazer com este raio, o raio rubi dourado. Então, vamos lá, Zezinha, pode começar, fala pra gente sobre o sexto raio, eu vou fechar meu som, tá bom? Tá bom. Namastê, muito obrigado por sempre ter me convidado, né, pra gente estar podendo... É bom quando a gente faz alguma coisa, a gente estuda um pouquinho mais, né, e eu fui olhando ele, né, mas é maravilhoso esse sexto raio, geralmente dizem que ele fecha um ciclo, né, nunca quando a gente vai fazer uma coisa da precipitação, a gente nunca fecha com o sétimo raio, né, a gente faz todos os raios e deixa o sexto para acabar, né, a precipitação, porque ele sempre fecha com a energia do Cristo, né, que esse raio contém tanto, né, e para esse caminho que a gente está direcionando, né, nesses 2 últimos 1000 anos, não é, essa energia crística maravilhosa que esse raio tem, a bênção do nosso bem-amado Mestre Jesus o Cristo, mas eu quero falar para ele só no finalzinho, eu não vou falar muito sobre ele, porque ele todo mundo já conhece, né, a força do Cristo é uma coisa que é muito linda. Então, esse sexto raio solar, hoje eu vou pôr primeiro as fotos, porque aquela tá vendo Serapis veio, eu não pus a foto, e eu amo elas, né, ó, essa aqui é a Mestra Nada, que é chorrando este raio, né, que eu adoro essa foto dela, né, e aqui o Arcanjo Uriel, né, é o Arcanjo Uriel e Dona Graça, que é o chorrando desses raios. A bem-amada Mestra Nada e também o João, o Amado, que era um dos discípulos de Jesus, né, o grande João, né. Então, gente, este raio é um raio rubi dourado. Esse raio rubi dourado, ele vai da tonalidade bem fraquinha até ela ser púrpura, aquela cor que flameja, né? Rubi até pintei a minha unha nessa cor, né? Com os raios dourados, em homenagem a eles. Daí eu sempre, muito tempo da minha vida, eu sempre assim, eu pintava minhas unhas de acordo com o raio, né? E faço isso até hoje, né? De repente, agora... da sintonia do raio que eu estou querendo desenvolver, né? Então, como vou chamar falar do sexto raio, então é mais ou menos essa cor, rubi dourado, né? É uma cor, gente, que eu sempre falo assim, ela é do rosa, vamos dizer assim, ela vai do rosa até ficar mais forte, né? Então, esse raio é da cura, da paz e da graça divina, né? Essas são as três palavrinhas-chave para o desenvolvimento crístico nosso, vamos dizer assim, né? Porque a paz, ela só é conseguida no nosso dia a dia, porque tudo hoje se manifesta no nosso dia a dia. Eu sempre falo assim, a gente tem que pegar todas essas coisas que a gente aprende dos mestres e colocar no dia a dia, porque sem você colocar no dia a dia, o nosso templo hoje, antigamente, nas épocas antigas, né, os mestres ascensionados, eles tinham
sabe, que viveu outras coisas, né? Tinha lá no Templo da Ascensão, do Mestre Serapis Bey, e agora nos Ascensionados Livres dizem que o nosso templo é realmente a nossa casa, a nossa vida diária, que nós estamos vivendo todos os dias, com relação a nós mesmos, com relação aos nossos semelhantes, com relação aos nossos familiares. Isso é a função nossa no dia de hoje aqui nesse planeta, né? A gente sempre irradiar tudo que a gente já aprendeu com Cristo, né, no dia a dia. E o raio, o raio rubi dourado da paz, né? Aí as pessoas falam assim, mas realmente, o que quer dizer paz, né? Como você pode ter paz se você está num mundo tão turbulento como esse de hoje, né? A paz, como que a gente vai ter paz se eu ligo a televisão, é só coisa ruim? Como é que eu vou ter paz se todos, alguns familiares meus estão com problemas, às vezes eu estou com problemas com eles, como é que eu vou ter paz? Mas essa paz, as pessoas têm que entender que essa paz, né, é uma coisa que ultrapassa o entendimento humano. Mas uma paz agora, na nossa vida diária, ela começa dentro de nós. E esse começo dentro de nós vem pela compreensão, né? A compreensão de que qualquer situação que você esteja vivendo, uma situação que você esteja vivendo, né? Ou quando você está vivendo uma situação, se você aprender a compreender a situação, se você compreender as pessoas, por que será que essa pessoa é dessa maneira? Por que essa pessoa está vivendo isso? Então você começa. Mãe Maria ensinou, eu aprendi muito isso com Mãe Maria, lendo os livros dela. Ela sempre fala: filhos, tenha compreensão das situações. Porque à medida que você vai tendo compreensão, bom, aquela pessoa é assim, porque ela viveu isso, aquela outra pessoa. Então você fala assim, mas por que eu estou vivendo essa situação horrível na minha vida? Porque você tem coisas a aprender. Por isso que você está passando. Então, você vai ficar xingando, você vai ficar reclamando, ou você vai compreender a situação e ver as lições que você tem que ter nessa situação. Então, a paz começa dessa maneira. Quando você vê a televisão cheia de coisas, falando coisas negativas, tudo, você vai lá e desliga a televisão. Mas é simples assim, entendeu? Aí, quando você desliga a televisão, você pode começar a ver a verdade da sua maneira, um olhar crítico dentro das situações que estão decorrendo no nosso país, em todos os lugares, né? E sabendo que se nós estamos numa situação no Brasil assim, foi por coisas que nós já passamos. Então, a gente, né, está vivendo isso. E essa compreensão nós temos que ter que, com a nossa energia, a nossa irradiação do Mestre Jesus, o Cristo, nós podemos mudar todas essas situações, né? Familiares, planetárias, do nosso Brasil, enfim, do mundo inteiro. Mas essa começa da fé, né? Da fé que você tem, que você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, que está aqui na Terra vivendo uma experiência humana. E daqui a pouco a gente vai embora, né? Então, por que ficar, sabe, com tanta coisa na cabeça, pensando outra coisa, sabe? E o que a gente tem vai ficar tudo por aqui, né? O que a gente vai levar? As coisas boas que a gente fez, esses momentos bons, né? Que eu fiquei estudando um pouco sobre Mestra Nada. Então, quando a gente começa a ter um olhar de crescimento dentro deste mundo, tudo muda. A paz começa a chegar. Tudo aquilo, a confusão que você via, tamanha confusão de uma coisa, você vê que é tão pequena. A minha passagem aqui é de 80 anos, né? E eu já posso falar que sou mais de 60, né? Então, eu já cheguei nos 60, já estou nos 60 anos a mais. Então, minha passagem já foi mais de 60. Então, quando você começa a ver, não, eu vou fazer briga com aquela pessoa para quê? Porque ela falou aquilo para mim. Nem dou bola. Isso aí é pequenininho perto da grande coisa que a gente tem que fazer, que é irradiar luz, irradiar amor, ter compreensão para as pessoas, ajudar outras pessoas, que às vezes nem é com dinheiro, é só com palavra, com amor,
né? Então, essa paz começa dentro de você, mas principalmente da compreensão da vida vivida e da compreensão que você faz escolhas, e dessas escolhas que você faz a cada minuto, a cada hora, é que a sua vida vai se direcionar a respeito daquilo, né? Então, essa, para mim, né, eu falo sempre de mim, né? Para mim, essa é a paz crística solar, sabe? Você ter compreensão das coisas que você vive, né? Então, dessa compreensão, você para de ficar nervosa, de ficar chateada com as coisas. Uma alegria crística começa a nascer no seu coração. E acho que o sexto raio é bem isso, é a devoção, né? Então, outra palavra da cura, né? O sexto raio solar, nós temos a cura. O que é a cura também? Porque às vezes você tem uma doença física, né? E essa doença física, ela é curada. Mas se você não curar o emocional que está atrás dessa doença física, essa doença vai voltar. Simples assim. Porque quando você tem uma emoção, né? Essa emoção não for compreendida, de novo a compreensão, não for compreendida dentro do seu coração, né? O que vai acontecer? Você vai ficar doente. Então, quando você tira a raiz dessa doença, né, que estão ligados aos nossos órgãos, né, que está ligado às nossas emoções, né? Então, quando você começa a lidar com isso, sabe, procurando ser mais feliz, né? Então, a cura vai chegar, mas a cura só chega com a verdade. A verdade tem que ser. Não adianta você querer encobrir as coisas, não adianta você viver de mentira, não adianta você. Sempre lhes falo, a gente tem que viver de verdade. A verdade é dura às vezes? É dura, mas é a verdade. E a partir do momento que você aceita uma verdade, começa o processo de cura. Porque enquanto você não for pelo caminho da verdade, né, o processo de cura não vai se iniciar, né? Você pode curar com medicamentos, né? Mas daqui a pouco você cai de novo, né? Aquela doença é reincidente. Às vezes não vem essa, vem outra doença, né? Por quê? Porque dentro de você há uma escuridão lá dentro ainda, né? Aquela escuridão que está trazendo essas coisas negativas para você. E quem vai limpar isso? O médico, maravilhoso, vai te ajudar. Mas quem vai limpar essa, como dizem eles, né, a noite escura da alma, né? Aquele pontinho escuro que você tem que tirar de você. Porque senão a doença vai vir. Os elementais não entendem essa linguagem de confusão, de briga, eles não entendem essa linguagem. Então, eles manifestam doença dos nossos corpos. Então, por isso que eu sempre falo, a paz, gente, a paz é tudo. A compreensão de cada momento que você vive e cada movimento também da sua vida é muito importante para você ser feliz, né? Porque a felicidade, ela não é eterna. A felicidade são momentos felizes. E para você viver esses momentos felizes, você tem que ter entendimento do momento presente, né? Agora, outra coisa do sexto raio que eu amo é a graça divina, né? A graça divina, eu acho que quem trouxe para a gente foi o mestre, bem amado mestre Jesus Cristo, né? Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem segue os meus passos vai chegar ao meu Pai, né? E é realmente, né? Mas isso eu vou falar mais no finalzinho, para fechar, né? Então, agora eu queria falar sobre a mestra Nada. Mestra Nada é a Chohan deste raio, né? É aquela mestra, né? Que está sempre. Aliás, eu vou falar uma coisa. Eu acho que esse sexto raio é da família dos discípulos de Jesus, né? O sexto raio é a devoção,
é aquele serviço abnegado, é aquela coisa que você vai fazer com paixão, com amor, né? Aquela coisa que você faz com gosto, né? Então, isso é o sexto raio, né? Quando você pega um serviço para você fazer, você fala, não, eu vou dar de tudo aqui, vou fazer isso aqui da melhor forma possível, o sexto raio está ali, né? Que é a devoção, né? E sempre eles dizem assim, no sexto raio, que a gente tem que trabalhar pela graça divina e não pelo karma. Então, quando você pensar que você fez alguma coisa errada, não vá fazer alguma coisa pensando naquilo. Você fala, eu tô fazendo pela graça do meu Pai Celestial, pela graça do meu bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, né? O meu bem-amado Mestre, que é deste raio, né? Então, vamos começar agora com a nossa querida Mestranada, que é a Chohan deste raio. Ela, lá na Atlântida, né, todo mundo acho que já conhece que é Atlântida, né? Na Atlântida, ela era uma sacerdotisa do templo do amor divino. E esse templo lá na Atlântida, né, todo mundo sabe que lá na Atlântida as chamas eram vivas, né? Vamos dizer para quem, não sei se todo mundo que conhece os mestres ascensos, né? Mas vamos dizer que são aqueles seres iluminados, né? Do nosso planeta, né? Que nos iluminam, né? Aí o que acontece? Bom, vou lá, tá lá da Mestra Nada, perdi o fio da meada. Então, lá no templo na Atlântida, Mestra Nada, ela sacerdotisa do templo do amor divino. Então, esse templo foi construído como se fosse uma flor, né? E essa flor era tudo com pétalas, né? A flor tem as suas pétalas. E aí, cada pétala era uma porta, né? E no meio dessa flor tinha o fogo sagrado pulsando do puro amor divino. Ele é dos templos, né, primordiais, ele que acompanha a humanidade, né, desde os tempos primórdios, né? É aquela coisa assim a primeira coisa que fizeram, né? Porque só o amor divino é transformador. O amor divino rege no microcosmo e no macrocosmo, né? Todo mundo, o microcosmo, para quem não sabe, é nós aqui, na nossa vivência. O macrocosmo é os céus, estrelas, sóis e por aí vai. Então, gente, ela tem várias encarnações, vou falar só algumas, tá? Então, a primeira dela foi isso, ela cuidava desse templo do amor. Por isso que o símbolo da Mestra Nada é uma rosa, né? Com todas as pétalas. E essas pétalas, né, têm a graça divina. Olha que linda, muitas das vezes, quer dizer, para quem não sabe, cada mestre tem um símbolo que acompanha ele, né? Assim, o mestre que hoje faz aniversário, né? O bem-amado mestre Dicotomia, é o manto dourado dele, né? O manto dourado dele, dessa cor aqui da minha pintura, da minha coisa, esse dourado, né? Qualquer situação que você tenha de ruim, que você quer resolver, assim, de briga, de confusão, você pega o manto de bem-amado mestre Kutumi e joga a pessoa na situação. Isso é fantástico, as coisas mudam. E nós precisamos usar essas coisas que eles dão para a gente, né? O circo eletrônico protetor da fé de Deus, né? A pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo, né? Do primeiro raio. Então, tem várias coisas. E da Mestra Nada é uma rosa, né? É uma rosa. Então, essa rosa tem esse símbolo, porque o templo lá da Atlântida, né? Então, a Mestra Nada também, numa outra encarnação dela, ela era... Peraí, deixa eu beber uma água aqui. Peraí que tô com sede. Quando a Mestra Nada, numa dessas encarnações, ela era muito pequenininha. Assim, eles põem lá como tem a idade, mas não diz. Mas esses são aqueles espíritos que aparecem muito para as crianças, né? Quem tem netos, quem já teve filhos, eu já passou várias gerações, vê que as crianças, às vezes, têm seus amigos invisíveis, né?
que ele conversam com eles, né? Isso antigamente ninguém gostava nem de falar, mas hoje em dia isso é falado, né? Então, apareceu uma arcangelina para a mestra Nada, quando ela era pequenininha, né? E apareceu para ela, não, antes, vou contar, ela foi encarnada nessa família, de uma família grande, mas eram de seres, eram de crianças excepcionais, que eram viradas pela arte, né? Eles eram mais assim pela arte divina, né? Que eles faziam, porque a arte, às vezes, nos toca, né? Para que a gente possa acessar um padrão emocional mais perto de Deus, traz a gente mais para dentro da gente mesmo, né? Então, a Mestra Nada nasceu nessa família de crianças excepcionais, que eram vibrantes, essas crianças. Nossa! Aí, o que aconteceu, né? Como eu estava falando, ela era criança, então a Arcangelina Caridade, que é do terceiro raio, apareceu para ela. E começou a ensiná-la a florescer o amor divino dentro dela, da chama trina dela. E era para ela irradiar esse amor divino para a natureza, que estava precisando de amor, né? Então, essa arcangelina do terceiro raio, né? Então, ela aparecia para ela e falava para ela irradiar para a natureza, para as flores, irradiar para o mundo da natureza, que estava precisando de amor divino, estava precisando de amor para eles continuarem, né? O trabalho deles, que são o trabalho dos elementais da natureza, né? Deus deu esses seres para cuidarem, para a gente ter comida na nossa mesa, para a gente ter as árvores, né? A minha plantinha que está aqui, ó. Né? Então, tem gente que cuida deles, que são aqueles que Deus envia, né? Porque na nossa humanidade só tem nós humanos, os anjos, né? E os elementais, que envolve também os Elohims, né? Que são os consultores de forma. Só tem isso, não tem mais nada, né? Então, os anjos, né? Que aparecia para Mestra Nada, que era a Arcangelina Caridade, falava para ela, olha, você tem que irradiar para a florzinha, para a natureza, você tem que irradiar para as florestas, esse amor divino. E ela começou a fazer, né? E ela irradiava essa luz, né, para toda a natureza. Quando ela foi crescendo mais, né, ela continuou com aquele fortalecimento da chama trina dela. Ela começou, não parou, continuou fortalecendo, né? Essa chama trina dela, né? Que lá no meu grupo a gente fortalece ela, que eu acho super importante na vida de hoje, a gente respirar nossa chama, mantê-la viva, a chama do Cristo sempre forte dentro de nós, né? Então, e à medida que foi passando o tempo, ela foi irradiando luz para os irmãos dela, fortalecendo a eles, fortalecendo a chamatina deles. Então, ela, do coraçãozinho dela, saiu uma luz e ia para os irmãozinhos dela. Olha, veja bem, ela foi crescendo dentro do mais puro amor divino, né? Que é ajudar o seu próximo, como Jesus fala, né? Ajudar o seu semelhante. Olha que lindo, né? Então, aí ela conta que como os irmãozinhos dela, os irmãos e irmãs, dizem, né? Eles eram muito iluminados, tinham seres que queriam atrapalhar esse serviço dele, né? Como tem até hoje, quando a pessoa começa a virar muito para a luz, as coisas negativas começam, ó, tá incomodando porque tá irradiando luz, né? E o que ela fazia? Ela irradiava a luz de volta deles, luz para eles, do coraçãozinho dela saía, se irradiava uma luz e ia para todos os irmãozinhos. Então, os irmãos dela puderam fazer o trabalho deles que era predestinado no plano divino deles, né? Somente das irradiações de amor e luz que ela irradiava para todos esses irmãos dela, esses companheiros de viagem dela, né? E com isso, ela ficou tão envolvida com esse amor divino dentro dela, acostumou, vamos dizer assim, virou um hábito dela fazer isso para os irmãos à volta delas e também
para a natureza, né? Que durante todos esses eons é tão carente da natureza, de amor, né? Muita gente detona a natureza, nós estamos vendo aí, né? O fogo, as pessoas pondo fogo nas florestas, né? Os bichinhos, a biodiversidade está indo embora, né? Então, eles necessitam do nosso amor. Por isso que quando a gente fala, vamos irradiar a nossa chama trina, a nossa chama coração do Cristo, irradiar para o nosso planeta Terra, que todos os habitantes recebam essa luz. Então, a gente está prestando um serviço anônimo, mas é um serviço tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu acho que só quando a gente sair dessa encarnação, a gente vai poder ter os olhos para ver essa grandiosidade de você irradiar o seu amor, a sua luz para você, para os seus semelhantes e para o mundo inteiro. Então isso, gente, chama-se devoção, que é desse raio. É um serviço abnegado, um serviço que você faz sem precisar, vamos dizer assim, sem precisar de recompensas. Mas é tão engraçado isso, que você recebe. A gente faz as coisas por amor, sem esperar nada de troca. Mas ao mesmo tempo que você começa a fazer isso, você vai ficando envolvida com os anjos, com os Elohims, com o Mestre Jesus sempre de volta da gente, os mestres ascensionados, né? Todos os seres de luz, e a sua vida vai melhorando, e você nem sabe, né? Mesmo lá no grupo onde eu tenho, quanta gente me liga falando que a vida dela já melhorou, que está tudo bem, que ela tem que... Sabe? Então, a gente nota que isso tudo eu passei para vocês, porque isso foi real comigo. Então, eu passei. E está acontecendo na vida das outras pessoas também, entendeu? Então, isso é o sexto raio, é a devoção que você tem com relação a você e que depois você passa para os outros aceitam, né? Mas que eles aceitam, eles estão aceitando a Jesus. Não é? Eles não é só eu não, eu sou só uma presença. Então, quando você passa essa devoção, como a Mestra Nada fez com seus irmãos, né? Ela passou aquela pureza, aquela devoção, aquela santidade para o outro. Gente, isso é lindo, é o que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros, como, né? Eu vos amei. Né? A gente tem que amar o próximo. Não importa como que eu falo assim, quando você vai chamar chama, né? Você vem e você chama a chama do dia, né? Você nem sabe onde ela vai parar, porque o seu campo eletromagnético, à medida que começa a trabalhar com a chama trina, com uma chama, com outra, aquilo vai se envolvendo, aquilo vai se irradiando, vai aumentando. E os trevosos, né? Não chegam perto da gente mais. Eles podem até querer entrar quando a gente entra de baixa, quando alguma coisa ruim acontece com a gente, né? Mas a proteção está sempre ali com a gente, então, isso, gente, é o sexto raio para mim no dia a dia, entende? É aquela devoção, aquela santidade, aquele nunca querer prejudicar os outros, só irradiar amor, luz, por mais ruim que tá uma situação, você fala, não, eu irradio luz, eu irradio amor, eu irradio paz, sabe, você fazer dessas chamas, né, de todas as chamas, o seu dia a dia, sabendo que ela é um amigo que está do seu lado, né? Que o primeiro deles foi Jesus, né? Eu primeiro conheci um mestre, que foi Jesus, o Cristo, né? Foi meu primeiro amigo aqui, invisível, vamos dizer assim, né? Que qualquer, e até hoje, porque se eu tenho uma situação difícil, eu nem penso, às vezes, no São Miguel Arcanjo, eu grito, Jesus, me acorda. É assim, eu faço assim, né? Que foi um hábito que eu tive desde a religião católica, que eu fui catequista, durante muitos anos, né? Eu fui de assistir missa direto, né? Então eu costumei muito a sempre a chamar por meu mestre Jesus, né? Depois a vida vai assim, vai levando a gente para um lado, vai levando a gente para o outro, né? Mas tudo isso, gente, é a devoção do sexto raio e a graça divina. Né? Bom, agora vamos falar de uma outra encarnação de Mestra Nada, que eu acho muito importante, que tem que haver... Olha, eu não me lembro direito, também lá onde eu fiz a pesquisa, não falou de quando foi essas encarnações. Então, eu vou falar assim, sem muito retórica. Então, né, a Mestra Nada teve uma encarnação, né, que ela...
me parece que era para o lado lá do México, eu não sei, né? Então ela nasceu numa família, porque quando o mestre Ascenso nasce numa família, né, ou está candidato na encarnação a ser um mestre ascensionado, né, ele é muito diferente dos outros, ninguém entende eles, sabe? Eles são assim diferentes, as pessoas não têm acesso muito a eles, eles têm uma vida mais solitária, têm uma vida assim, falam tudo diferente, ninguém entende eles, né? E a mestra Nada era assim, né? Então, ela foi posta de uma família onde os hábitos eram de fofocas, era de uns querer manipular os outros, era aquele tipo que queriam mandar, viviam de fofoca, e ela cresceu assim, mas ela não se acomodava com aquele meio. Ela não conseguia se estabilizar ali, naquele lugar, né? Ela pensava diferente de todo mundo, né? Porque ela já era uma candidata a mestra ascensionada, né? Então ela não se adaptava ao meio, era a diferente, né? Como tem muitos hoje por aqui, né? Então, o que acontece? Ela viveu nesse mundo. Então, ela quando conta, né, que ela à noite ela chorava, né, que ela não queria, ela queria falar com as pessoas, mas as pessoas falavam, quer escutar essa bobeira, essa besteira, né? Ninguém queria saber nada do que ela falava. Porque a palavra dela, naquele lugar onde as pessoas tinham hábitos diferentes, não eram hábitos divinos, né? Eram hábitos, vamos dizer, profanos, né? Então, ali, ela diz, né, que não pôde fazer o trabalho que ela queria fazer, como ela fez lá na outra encarnação, né? Ela não pôde fazer esse trabalho. Ela foi ficando no silêncio. Ela foi silenciando. Ela foi silenciando. Então, dizem que o silêncio, né, é a coisa mais importante. Quando você não pode falar, isso o mestre Lanto também fala, né? Porque vocês veem o raio, o sexto raio, é um raio ouro, rubi, né? Então, o ouro, ele está muito ligado à iluminação, e a iluminação está muito ligada ao silêncio, né? E então isso é muito importante para a gente ter um conhecimento um pouco dessa mestra maravilhosa, né? E então lá nessa história ela ficava muito triste, porque ela queria ajudar, mas ninguém queria ajudar, ninguém queria escutar o que ela falava. Ela sempre vivia quietinha, né? Até que ela cresceu e foi virar professora, né? Virou uma professora. Aí lá ela falou, e serve isso para a gente também nos dias de hoje. Eu queria falar essa encarnação dela para ver como isso serve, né? Tem muita gente hoje em dia que está falando das coisas, ninguém quer saber. Ai, que besteira, ai, sabe? Existe isso. E sabe o que ela fazia? Ela pegava as pessoas e trazia essas pessoas para o seu coração, abraçava elas e falava assim: eu te amo. Então, nessa encarnação dela, ela abraçava as piores pessoas, porque lá nesse lugar onde ela foi lá para trazer uma luz, com certeza. Todos esses mestres, quando vão encarnar num lugar, eles já vêm para trazer um pouquinho de luz, porque só o pensamento dela, de estar naquele lugar ali, o coração dela está irradiando uma luz grande que ela vai se irradiando, ninguém percebe, ninguém vê, mas as coisas mudam. As coisas mudam. Sem perceber, as pessoas mudam, ninguém sabe por quê. Porque é a irradiação. A radiação vai, e vai pegando de um lado, frente, e as pessoas vão mudando, porque não sabe por quê. Então, o que ela fazia com esses adolescentes que eram estrupadores? E isso fala lá isso, né? Que eram estrupadores, eram bandidos, roubavam, e ninguém nem dava bola para ela, nada, né? Aí o que ela fazia com as mães dessas pessoas? Com essas pessoas, abraçava e falava para eles: eu te amo, eu te amo, né? Esse eu te amo dela era assim: eu te amo, era um amor que ela jogava em cima dessas pessoas, né? E dentro desse amor que a pessoa recebeu no abraço, é totalmente transformador, né? Eu gosto muito da minha mestra de Reiki, né, a Maria Tereza, aqui de Brasília, né, que eu adoro ela, né? E ela sempre fala, né, que a gente tem que abraçar de coração para coração. Quando o meu coração encontra com o seu coração,
Então ela trazia a gente, ai, vamos dar um abraço agora de coração para coração, para a gente ficar assim, apertadinha, quietinha, só respirando, né? Então era esse abraço que a Mestra Nada fazia com essas pessoas. Naquela encarnação, eles não iam mudar, porque eles já tinham hábitos muito diferentes, né? Eram pessoas que os pais eram assim, como tem muito hoje aqui ainda isso, né? Mas a gente não vê isso, a gente só irradia amor. Tem muitos ainda que são essas pessoas ruins que eu acabei de falar, né? Então, o que você vai fazer? Amor e luz. Aqui no centro da nossa mão tem uns chakras, de onde sai luz, e a gente irradia para eles luz, né? Em consciência, a gente pode trazê-los e abraçá-los, ficar no abraço, de coração para coração. Isso, gente, é Cisto Raio. Isto é devoção. Isto é cura, né? Isto é o amor divino totalmente transformador, que todos nós precisamos, né? Quem está caminhando aqui no planeta ainda está numa missão, né? E desde que ele está aqui numa missão, ele virou um terrestre, né? Ele virou um humano e todo mundo precisa desse amor, né? Então, por isso que Mestra Nada é maravilhosa. Agora eu vou falar deixa eu ver as horas que eu começo a falar e eu esqueço, peraí. Não, 4h30 ainda. Porque nas outras lives que eu fiz, eu começo a falar, quando eu vejo, já falei 1 hora e nem vi. Então, vamos dizer assim, na encarnação que ela foi Maria Madalena, né? Que não sei quem já assistiu aqui na Netflix, Maria de Magdala. Gente, aquele filme para mim eu amei. Já tinha lido sobre Maria Madalena, né? Que antigamente para mim Maria Madalena era aquele ser que as religiões passaram, né? Que era uma pecadora, que eu não quero nem falar, né? Então, nessa encarnação de Mestra Nada, ela foi Maria Madalena, Maria de Magdala, né? E ela viveu na época de Jesus, nessa época, né? Então, lá no filme, porque a gente lê a história, mas não lê os detalhes. Os filmes são bons que a gente vê os detalhes. Por que falaram que ela era prostituta, né? Porque a história não era bem assim, né? Vocês assistem lá, quem não assistiu ainda vai assistir, que é maravilhoso. E naquele filme, eu pude ver a grandiosidade de Mestra Nada. Gente, era maravilhoso aquelas coisas, sabe? Que passou naquele filme. Para mim foi totalmente transformador. Porque lá no filme, ela era a mulher que começou o raio feminino no planeta. Quem não tem muito esse palavreado vai ficar meio assim perdido, né? Mas o raio feminino, eu gosto muito de falar dele. Às vezes nas minhas lives sempre eu estou falando dele, né? Por quê? Porque o raio feminino, gente, ele transformou. Nós sempre, como eu falei daquele dia, né? Sempre era a energia Yang. Os homens comandavam nós mulheres, primeiro era o pai, depois eram os maridos, e ficou aquele ciclo e o planeta não evoluiu, porque ficou só a energia do poder, somente o poder forte, aquele abrasivo que vai e faz, mas pecou no quê? Não tem amor. O poder sem amor não vai. O poder sem amor, ele é nulo. O poder tem que estar atrelado ao amor divino para ter sucesso. Isso na nossa vida hoje em dia, né? Para a gente ter sucesso, a gente precisa desse poder e amor. Então, a Maria, né? A Maria Madalena, quando lá no filme, quem já assistiu ou quem for assistir, vão ver o quê? Que naquela época que regia a lei de Moisés, né? Era o quê? As mulheres não podiam nem sentar nas mesas com os homens.
né? Os homens comiam de um lado e as mulheres comiam do outro. Prototipo do clube do Bolinha, né? Homens e mulheres separados, que não é uma realidade divina, né? Nós somos todos um. Então, Jesus, com a Maria Madalena, ele começou a trazer essa energia. Então, lá no filme você vê que os homens de lá não queriam que as mulheres comessem lá. A Madalena foi lá e sentou lá na mesa. Aí a mulher, acho que foi do João, também começou a sentar. E ele não gostava daquilo, né? Não, não foi João, não. Acho que foi Pedro. Aí, eu não gostava daquilo. Por quê? Porque as leis eram aquelas, né? A mulher era tratada uma coisa inútil, mas eram as mais importantes que a gente que criava todo mundo, né? Aí o que acontece? Então, a Maria Madalena, ela sabia ler e escrever, que ela aprendeu com o primo dela, que ensinou para ela, né? Então, ela ensinou a escrita para os discípulos, né? Isso é muito importante a gente saber. Então, ela foi as primeiras pinceladas, né, que chegou até nós do raio feminino, que começou a querer ter uma mudança, tratar a mulher melhor. Nós voltando para o nosso patamar, que a gente sempre teve, de intuição, a nossa leveza feminina, né? Então, isso, gente, para mim foi uma parte muito importante da Maria Madalena, né? Então, uns dizem na história, né, que a gente vê por aí, dizem que ela se casou com Jesus e teve vários filhos. Outros acreditam que não. Lá no filme, o que passou lá foi que Jesus falou que o amor dele não era ele amava ela, e ela entendeu, lá até no filme fala que ela nunca voltou a se casar, não casou com ninguém, né? Ela só era professora, né? Então, isso é muito importante, a história de Maria Madalena, né? A Maria Madalena, gente, foi um ícone muito importante, só que foi tirado da história, né? Por que a religião tirou? Pelos meus estudos que eu fiz, né? Por quê? Porque os papas daquela época que ditavam as coisas todas, né? Eles achavam que se pusesse a Maria Madalena, né? No papel que ela tinha, muitas coisas de poder que os homens queriam mandar no mundo, que eles queriam fazer, não seria feito. Então, eles tiraram o papel feminino da humanidade. Mas, com o advento do Cristo, né? Então, isso houve mudado. Agora que nós estamos conseguindo, nós mulheres, chegar em alguns países, porque tem países ainda que a mulher está com a cabeça coberta. Não aceitaram aquele povo que está com a cabeça, eu chamo de povo da cabeça coberta, né? Os islamismo, nada contra eles, cada um com suas crenças, cada um com suas evoluções, eu não sou crítica a religião nenhuma, né? Mais importante desse mundo é a gente ter felicidade, né? E o pessoal da cabeça coberta não aceitaram Jesus Cristo. Algumas pessoas estão usando as máscaras, né? A máscara é opressão, é medo. E essas mulheres da cabeça coberta, até hoje, não aceitaram Jesus Cristo, não aceitaram a boa nova que o nosso amado Mestre Jesus Cristo veio trazer àquele povo. Então, eles estão sofrendo ainda, né? A evolução deles não está como a nós que aceitamos o Mestre Jesus Cristo, que veio trazer a boa nova para nós, né? Bom, eu acho que eu falei tudo da bem-amada mestra Nada que eu queria falar. Depois eu vou ver ali se eu esqueci alguma coisa. Mas agora eu queria falar também do arcanjo. Lembrei que eu queria falar o templo dela, né? Diz que o templo, diz não, o templo da mestra Nada, ele é. Deixa eu ver aqui a data direitinho, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu de data, desde a escola, sou terrível para me guardar as datas. Falei, ó, a mestra Nada assumiu o sexto raio, diz aqui, 31/12/1959, né? Então, ela seguiu as pegadas de Jesus, né?
Ela, então, diz que em cima, na Arábia Saudita, tem um retiro, onde muitos discípulos receberam seu treinamento diretamente de Jesus, né? Então, mas, então, ela começou ali. Depois, ela tem o templo dela, hoje mesmo, etérico, né? É sobre o plano etérico sobre o Golfo da Califórnia. Aí eu vou explicar aqui, ó. Por quê, né? Nos níveis sutis, né? É um apoio que ela dá, porque ela na Califórnia, não sei se vocês já perceberam, na Califórnia, onde tem as placas tectônicas, né? Que dizem que vai ter a separação de San Andreas, né? Que tem aquelas florestas queimando, casa de muita gente, enfim, né? Então, o que acontece? O templo dela foi ali justamente para ajudar a natureza daquele lugar, né? Então, é uma colaboração e dedicação à vida, porque hoje a gente não tem muito, assim, conhecimento, nem a gente faz muitas coisas. Gente, mas quem sustenta a nossa vida são os elementais e a natureza. Se a natureza acabar, nós morremos. Tem muita gente que não se dedica seu tempo de admirar uma árvore, de admirar uma planta, de pegar seu cachorrinho no colo e amar ele, entendeu? Sabe, conversar com ele, conversar com a sua natureza. Mas isso é primordial para a nossa existência no planeta. Então, como eu falei no começo, uma das coisas primordiais da Mestra Nada, quando ela, numa das primeiras encarnações, foi dedicar esse amor, né? Esse amor para a natureza. Então, o templo dela está lá na Califórnia por causa disso, porque lá tem muitas energias ali, vamos dizer, conflitantes. Vamos dizer conflitantes, né? Então, ela precisa. Então, por isso que o templo dela está lá, porque ela traz paz, ela calma, né? Ela traz a luz necessária do serviço prestado abnegado. Bom, os anjos, todo mundo sabe que os anjos são os enviados do nosso Pai Celestial, que vem até nós para nos ajudar. Só que eles estão esquecidos, gente. Ninguém vê falar de anjo, né? O pessoal fala muito de alma penada, disso mais o quê, mas dos anjos, que são nossos melhores amigos. Eu tenho experiência com eles, eu posso falar para vocês que eles são os nossos melhores amigos, né? O meu cachorrinho tá latindo. Quietinho. Aí, o que acontece? Eles são os nossos melhores amigos, os anjos, né? E um anjo maravilhoso nosso é o arcanjo Uriel, né? O arcanjo Uriel e Dona Graça, que eu já falei o que é a graça divina, né? Então, o arcanjo Uriel, ele é do serviço prestado. Quando você falar o nome de Deus, mas a gente fala o nome de Deus, mas pode ser chamado como Pai Celestial, pode ser chamado, ou qualquer nome que você queira dar, qualquer rótulo, né? Quando você falar nesse ser superior que comanda todo o universo, ele aparece, o arcanjo Uriel e a Dona Graça. Ele vem quando você está, principalmente nos lugares mais difíceis, que as pessoas estão desesperadas. Tem muita gente que chama o nome de Deus só no desespero, né? A gente sabe disso, né? Estou criticando ninguém, só estou falando. Então, quando ela está bem da vida, nem lembra que Deus existe, né? Mas quando as coisas começam a apertar, ela já começa a querer fazer oração. Ai, Deus, por que você está aqui? Por que não sei mais o quê? O que está acontecendo comigo? Começa a falar. Na hora que ele pronuncia o nome de Deus, o arcanjo Uriel, na hora aparece. Então, eles estão muitos, esses anjos do sexto raio, eles estão muito nos hospitais, né? Nos hospitais, nas penitenciárias, né? Junto nessas clínicas de drogados, nesses lugares assim, porque lá as pessoas chamam o nome de Deus só quando eles estão precisando. Fora disso, eles não chamam, nem lembra que Deus existe, né? Mas esses anjos do serviço prestado e da graça divina, é por isso, porque todo ser
que nasce aqui no mundo agora, tem a chama crística dentro dela, né? Tem a chama do Mestre Jesus Cristo, né? Tem a chama divina, a chama de Deus. Então, essa graça sempre está ali. A hora que ele chamou, pum, aquele explode, né? Aí o arcanjo Uriel já se apresenta, né? Para ver se pode ajudar, né? Depois, se a pessoa não chama, ele não vem ajudar, porque nós estamos num planeta de dualidade, né? Onde você pode optar pelo bem ou pelo mal, pelo positivo ou pelo negativo. A opção é sua, mas a coisa é certa, né? Por isso nós estamos cumprindo aqui nosso plano divino, saudando os débitos e os créditos, né? Então, o arcanjo, e agora a Dona Graça, ela trabalha muito com a misericórdia divina. Por exemplo, todos os erros que aqueles caras fez, aquelas pessoas na penitenciária, ou aquela pessoa que está morrendo, que ela está ali, que, ai meu Deus, ai, agora eu vou encontrar com Deus, né? Nas suas crenças. Então, ela traz a misericórdia no coração das pessoas, né? Igual a mãe Canin também, né? Mas o sexto raio é um fechamento mais forte, né? É aquela hora que a pessoa, ela não tem para quem recorrer. Ela não tem. Acabou, todo mundo desapareceu da vida dela, tá sozinha. Mesmo quando ela vai dar o pulo da morte, né? Ela tá sozinha. Você chega sozinha no planeta e quando você pula para a morte, você vai pular sozinha. Sozinho ou sozinha, se você não tiver fé em Deus. Porque se você acreditar nos anjos, eles vão estar tudo de volta de você, batendo palma para você pela sua encarnação, né? Por isso que a gente tem que acessar aos anjos, aos Elohims, né? Agora vamos falar dos Elohims. Bom, os Elohims, gente, para quem não sabe quem é os Elohims, são os construtores de forma, são os primeiros seres que vêm aqui no planeta para eles fazerem o plano divino, né? Os que tudo que você vê construído aí, Deus construiu em 7 dias, mas foram os Elohims, né? Que construiu tudo isso aí, né? E que hoje a gente mantém. Então, a gente tem que estar sempre acessado os Elohims. E os Elohims desse raio é tranquilitas e pacífica, ou tranquilidade e pacífica. Então, esses Elohims, vamos dizer assim, eu, no meu entender, tá? Que eu vejo como eles trabalham. Os anjos vêm, a pessoa está no desespero lá, desesperada, ai meu Deus, me ajude, o que eu vou fazer agora? Socorro, pá. Aí os anjos, serviços prestados aparecem, o arcanjo Uriel acalma aquele ser, traz a paz para ele vai se acalmando, ele nem sabe por quê, mas ele vai se acalmando só da energia, só a radiação e a luz. E se alguém tiver ali, com certeza tem, porque quem está nessa frequência tem seres, né, trevosos, das trevas de volta dele. Aí, mas ele chamou o nome de Deus, ele falou que queria Deus. Então, o mensageiro de Deus aparece, que é o arcanjo Uriel. Aí ele, com a iluminação dele, começa a fazer uma espiral ali naquela pessoa, né? Começa a expirar ali a energia divina. Na hora, os trabalham juntos, o Elohim, tranquilidade e pacífica, eles já começam a trazer a tranquilidade, trazer a paz para aquela pessoa, e a pessoa começa, né? Ela começa a se sentir melhor. Aí ela começa a ter ideias criativas diferentes daquela que ela estava tendo até naquele momento, né? Então, são as formas divinas de trabalhar, que pouca gente conhece, mas elas são reais, né? Se você começar a entrar no autoconhecimento, se você começar a entrar na sua capacidade de se observar por dentro, observar seus pensamentos, seus sentimentos, o que acontece com você, né? Você vai ver que tudo isso aí é real. A hora que você tem um pensamento ruim, né? Você chama os anjos. Daqui a pouco você melhorou. Gente, por que eu melhorei? Por que eu melhorei? Tem uma razão. E esta razão é a devoção do sexto raio solar, né? Que geralmente é o fechamento de um ciclo, né? É um fechamento de um ciclo, é um fechamento de quando você faz a chama quando você quer alguma coisa, né? Precipitar alguma coisa, você chama todos os raios e ele fecha,
Por quê? Porque ele fecha com a mestria do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Bom, deixa eu ver que horas são. Nossa, 5 horas, quase 5 horas. Então, gente, deixa eu falar aqui o que eu acho que vou fechar agora com uma coisa muito importante, que é a respeito do bem-amado Mestre Jesus, que eu adoro ele, né? Ai, eu sou assim, eu falo assim, ele é meu amigo, é meu pai, meu irmão, tudo que vocês pensarem, Jesus é meu. Que eu amo ele, né? Nossa, e procuro seguir os caminhos dele, né? Depois que você terminar, eu quero falar um pouquinho, Tá, Maria tá. José. Não vou falar últimas coisas agora, ó. Porque agora eu tô de relógio, viu? Para não Tá? perder. Dá? Tá bom, não, dá tempo. Isso. É bem rápido que eu vou falar. Ó, Aí depois nós vamos para a meditação, tá bom? tá. Olha, as leis, gente, que regem o nosso planeta, quer dizer, o planeta, nós estamos aqui nesse ano de 2020, vamos ver, nessa situação planetária que nós estamos agora, né, de transição, né? Todas as religiões falam, tá. Mas vamos avaliar uma coisa que eu queria que vocês avaliassem junto comigo. Primeiro, tinha uma desorganização planetária. Na Bíblia fala muito disso, né? Mas nem as pessoas veem muito isso. Eu li a Bíblia há muitos anos atrás, né? Então, tinha uma desorganização preponderante no planeta. Aí veio a lei de Moisés, né? A lei de Moisés ele trouxe a lei, né? E essa lei começou a modificar o planeta, né? Modificou o planeta todinho. Aí depois, Jesus, o que mandou? O filho dele, o nosso mestre Jesus Cristo, né? E quando chegou a lei do Cristo, né? Jesus, o que ele falava? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é isso que ele falou? O que acontece? Mas um grande ser do sexto raio é o João, o bem-amado, né? Foi um dos ícones, né, dos discípulos de Cristo, né, que fez a vinda do Espírito Santo, né? Aí o que aconteceu? Com essas bênçãos, né, com essas bênçãos todas, começou um outro processo no planeta, que é a idade crística, né? Que é a radiação do nosso bem-amado Mestre Jesus Cristo, né? Que até hoje vigora aqui no planeta. E hoje, bem exatamente agora, nesses últimos 20 anos, é que nós estamos vivendo o que ele pregou realmente. Eu acredito nisso. Tem muita gente que tem um olhar assim para as coisas, que tudo está ruim, está perto. Eu não tenho isso aí, sabe? Eu vejo muito que as coisas melhoraram muito. Tem muita coisa melhorada? Tem. Mas a gente tem que ficar o nosso olhar para as coisas boas. As coisas ruins, a gente esquece. Deixa lá parado. Aí os mestres vão energizando. Daqui, bum, tudo se modifica. É aquela máxima dos ascensionados, isso que eu falo sempre para vocês lá no meu grupo. À medida que eu sou elevada, todos são elevados comigo. Essa é a máxima de Jesus, né? Então, gente, eu queria falar isso para vocês, né? Dessas evoluções que agora a lei de Moisés é diferente da lei do Cristo. Porque a lei do Cristo é a lei do amor divino. E tudo isso que é que tem que regir o planeta? Porque os filhos de Deus, né, aqueles, né, que querem ser filhos de Deus, tem que ter a lei do amor. Sem a lei do amor, para mim, nosso Pai Celestial não existe, né? Então é isso, Denise. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Que eu até anotei aqui. Jesus trouxe Falou o caminho, a verdade e a vida. Falei, eu acho que eu falei sim. Ah, outra coisa que eu falei, ó. Sim. Então, Peraí. Já falei dos asilos, das almas. Eu já falei tudo. Pronto, já falei. Vamos lá, que já é 5 horas já, ó. Então, eu queria falar do mestre Súria, que
não é todo mundo que conhece, mesmo o pessoal que é ligado aos mestres, né, ascensionados. E ele está no planeta há muito tempo, é um dos seres mais antigos no planeta Terra. Surya, é da paz ele, né? E sim, e tem o templo dele fica nas Ilhas Fiji e ele ancora no planeta Terra a chama da paz, e é graças a ele que o planeta ainda existe. Ele é Ele é maravilhoso. Falhou. porque é com a paz dele é que ele sustentou a vida aqui no planeta Terra quando a Atlântida sucumbiu, a Lemúria sucumbiu por causa da negatividade. Sim. Então, poucos conhecem, mas é um ser que, quando você precisar, lembre dele. Mestre Surya, ele tem um momento de paz, é muito forte, muito grandioso, e a, a paz dele é que segura os elementais para eles não Não fazerem se com que a transformar. vida sucumba no planeta. Era isso que eu queria falar. Ah, mas é lindo, né? O Surya, Mestre Surya, realmente, eu Agora nós conheço ele. vamos, é, agora nós vamos para a meditação, Tá, né? Um ser eu que vou fazer, né? maravilhoso. E É. agora nós vamos para a meditação, e eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje conosco, né? Nessa live tão boa. Agora a Maria José vai para a meditação, tá bom? Então, vamos então fechar os nossos olhos e sentirmos a paz. Vamos começar respirando. Inspira e expira. Tanto que a gente falou da paz, né? Então ela já está aqui conosco, porque à medida que a gente pronuncia o nome de um mestre, o nome de um anjo, o nome do nosso Pai Celestial, tudo à nossa volta se clarifica. Então, eles já estão aqui. Vamos então sentir as suas presenças. Inspira e expira. Relaxa todo o seu corpo, relaxa todo o seu ser. Vamos agora nos conectar com uma luz linda, multicolorida, uma luz do arco-íris, onde tem todos os raios solares, os 12 raios solares estão nesse arco-íris. E à medida que a gente vai ficando pequenininha, a gente mergulha nesse arco-íris. E nós vamos trazer esse arco-íris para dentro de nós. Vamos inspirar, vamos trazer esse arco-íris, vamos vê-lo. Ele está bem à nossa volta, bem no nosso campo eletromagnético, fazendo um círculo. E a partir deles, vários outros círculos se formam. E ele vai entrando na nossa glândula pineal. Ele vai entrando na nossa glândula pineal, entra a partir da glândula pineal, ele entra em todas as nossas células, os nossos órgãos. Essa luz divina vai nos clarificando tudo por dentro. E à medida que a gente vai se clareando por dentro, dos nossos pés saem raízes profundas, ligando-se ao cristal no centro da Terra, no Polo Sul. E bem acima de nós, no Polo Sul, a gente liga-se com Magnus, né, o ser cósmico que controla o eixo da Terra, com Polaris, no Polo Norte. Então, a gente se vê totalmente equilibrada. E à medida que a gente se liga nesses raios, a gente se liga também ao grande sol central.
Aí nós vamos aonde existem seres maravilhosos, onde nosso Pai Celestial habita com a luz de Deus que nunca falha, que sempre está em nossa vida. Agora, hoje, nós vamos fortalecer a criação dentro de nós. Vamos sentir a força e a luz dos Elohims, que são os construtores de forma, como eles construíram o planeta, com as ordens de nosso Pai Celestial. Eles também constroem as nossas vidas, constroem as nossas decisões. Então, vamos sentir hoje a unidade com eles, a unidade com a coroa elohímica. Todos os Elohims vamos sentir essa coroa desses mensageiros maravilhosos de Deus. Eles são bíblicos. Quem lê a Bíblia vê que eles estão na Bíblia, os Elohims, né? Então, vamos começar a sentir uma luz muito grande que nós recebemos do grande sol central da coroa elohímica. E essa coroa, a gente pode fazer com que ela venha para nós, numa grande nuvem de luz, muita luz do arco-íris cósmico, que chega até nós, e a gente se sente à vontade de colocar essa luz que contém as 7 chamas, né? Que tem as 7 chamas da divindade planetária, que tem a luz dos 7 raios, para que essa luz divina possa governar as nossas vidas, governar as nossas atitudes, governar tudo que há em nós, para que a vontade de Deus se faça em nossas vidas. Então, nós vamos sentir com que essa coroa que a gente recebe, a gente coloca ela na nossa cabeça. Um anjo, né, o arcanjo Uriel, né, os outros anjos que estão aqui, que todos os seres iluminados que estão à nossa volta, pegam essa coroa dos 7 raios e colocam na nossa cabeça. Vamos inspirar e expirar profundamente. Sentindo essa luz dentro de nós. Vamos agora imaginar a poderosa força da chama azul do Elohim da nossa direita. Vamos imaginar do lado da nossa testa, do lado direito, as forças poderosas dos Elohim, Hércules e Amazon. A chama do poder, da fé e da proteção. Depois, andando mais um pouquinho, essa luz azul se rompe na luz do segundo raio solar, os Elohims, Cassiopeia e Minerva. Chegamos até nós com a luz da iluminação e da sabedoria em nossas vidas, para que sempre tenhamos a força da iluminação e das sabedorias divinas. Depois, andando com a iluminação, nós vamos chegar a terceiro raio, um raio rosa, do puro amor divino. Os Elohims, Orion e Angélica se estabelecem em nossas vidas, trazendo esse amor divino lindo, lindo que tanto precisamos para direcionar as nossas vidas. Aí nós vamos andando com esse raio rosa e chegamos ao raio branco. As poderosas forças do quarto raio branco de Deus, as poderosas forças de Elohim Claire e Astreia, trazendo as poderosas forças da ressurreição e da ascensão em nossas vidas. As poderosas forças da ascensão, eles vão indo, caminhando, até chegando às poderosas forças do quinto raio solar.
esses poderosos seres que trazem as forças da cura, as forças da chama verde, essas poderosas chamas desses Elohims poderosas, vista e cristal, traz a pureza da verdade e da vida em nossas vidas, para a gente sermos transparentes na verdade. Indo com a chama da verdade, nós encontramos as poderosas forças do sétimo raio solar, Arcturus e Diana, transmutando, transmutando, transmutando toda a nossa vida, transmutando todas as situações que tenhamos, transmutando tudo para sermos verdadeiros Cristos solares caminhando nesse planeta Terra. E ao mesmo tempo que a gente está transmutando, a gente está também perdoando, limpando, arrumando. Com as poderosas forças do sétimo raio, nós chegamos ao último, ao raio onde nós conhecemos um pouco mais hoje, o sexto raio rubi, o raio do bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, o raio ouro-rubi, da prosperidade do arcanjo Uriel, da luz e a força da devoção, a luz e força do serviço abnegado, de todas as pessoas que estão trabalhando pela abnegação de fazer o melhor de si para todos. E nós vamos seguir esse caminho, de darmos o melhor de nós em tudo que nós formos fazer. Então nós pedimos que essa poderosa força de tranquilitas e pacífica esteja conosco. E agora se fecha no sétimo raio. Então a coroa eloínica está sobre nós. Essa coroa eloínica é o anel de Deus que nada passa. Qualquer coisa negativa que chegar até vocês, lembrem-se dessa coroa eloínica. Eles é uma força que segura. Tudo que é bom virá até você, se você manter essas virtudes dentro de você. Essas virtudes que são crísticas, que o Cristo trouxe para nós. Vamos respirar, nos visualizando com essa coroa eloínica dentro de nós, nas nossas cabeças, irradiando para a nossa glândula pineal todas as virtudes divinas, para que a paz, a luz dos 7 raios planetários estejam sempre conosco. E a partir de nós, vemos agora ela se expandindo, se expandindo, se expandindo por todo o planeta. Todo o planeta agora está envolto com os 7 raios, com os 7 poderosos Elohims na transformação planetária para a chegada da nova era. E nós somos os construtores da consciência divina. Nós somos os formadores do novo lar nosso, para que todas as futuras gerações que nasçam aqui são os precursores de uma nova vida, de uma nova terra. Inspirando. E agora nós vamos voltar ao mundo exterior, vamos sair do mundo interior e vamos voltar ao mundo exterior, trazendo todas as energias necessárias para as mudanças nossas e do nosso planeta, para que a vontade de Deus se faça em todos os lugares e que nenhuma alma sobre esse mundo fique sem assistência. Que a luz de Deus, que nunca falha, esteja com todos. E assim é, amado Ayam, amado, eu sou. Vamos mexendo nossos pés, mexendo as nossas mãos, abrindo os nossos olhos, mexendo os nossos ombros, voltando ao nosso mundo exterior, sabendo que Deus sempre está conosco. Essa unidade
sempre existiu e sempre existirá. Nós é que afastamos-nos dele, não é? Não é mesmo? Aniversariante do dia. Sim, com certeza. Bom. Ah, é verdade. Aniversariante do dia, Está de né? Não podia deixar aniversário de hoje. falar. É Muita uma luz para bênção. você. Que você receba esse É, presente da obrigada. coroa Uma bênção heloínica. recebendo o mesmo dia de São Francisco. Sim, sim. É. Linda, nossa, meditação maravilhosa. Então, é muito bom, né, ter contato com esses seres, né? Que Deus manda para a gente para nos guiar, para nos iluminar, para a gente ser nós mesmos, né? É, eu adoro. Eu também. Então é isso, Sim. querida. E Que o Deus amor abençoe a deles todos. por nós é tão grande que a gente não consegue mensurar. Não, não consegue. É porque a gente é pequenininho, né? É, e vamos dizer assim, né? Eles são tudo, né? Então é uma É, coisa assim que só nossa, quando a gente muito chegar a adorei, ascensionar, adorei. que bom. Eu já faço essa coroa heloínica há muitos anos, sabia? Por isso eu tenho ela bem forte na minha mente, né? Então é muito boa. E É, quando a gente está se sentindo assim, meia para baixo, ai, é muito bonito. joga, já. Quer dizer, quando você faz ela a primeira vez, você já tem a ela. Então, você fortifica ela, né? E de tanto você fazer várias vezes, você vai gravando o nome dos alunos. Geralmente eu faço assim, sabe? Eu começo aqui, desço aqui, passo aqui. E o quarto raio sempre cai na nossa coluna. É interessante, né? Que a gente fez mais aqui. Mas aí eu começo assim, o primeiro, depois o segundo aqui na orelha, depois o terceiro abaixo, o quarto, depois o quinto vem aqui, Entendi. o sexto aqui. Aí ele fecha aqui. Mas sempre eu ponho o sexto fechando, porque eles pedem para a gente sempre pôr o sexto, né? Então eu ponho sempre. É muito bom, né? Muita coisa que eles dão. Eu falo assim, são ferramentas que a gente pode usar, entende? Para esse mundo tão difícil que a gente vive às vezes, né? São essas ferramentas são maravilhosas para a gente, né? E à medida que a gente vai usando elas, a gente vai vendo que Deus é poderoso, poderoso. Os anjos são poderosos, os Elohim são poderosos. Mas você tem que fazer para você entender isso. Não adianta eu falar. Isso é sentido, é do coração, aquela coisa que vem lá de dentro, entende? Né? Mas graças a Deus, missão cumprida. Ah, sim, missão cumprida e mais uma vez obrigada por você ter vindo aqui hoje, Eu que nessa tarde de agradeço. domingo, abençoar a gente com esse conhecimento, com essa meditação linda. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nos assistindo, os que curtiram, os que comentaram, e que a luz divina abençoe a todos, abençoe a quem vai assistir depois, abençoe sua semana, sua família, o seu trabalho, e que todos nós no planeta sejamos abençoados pelo sexto raio esta semana com muita força, trazendo a paz e o amor no coração de todos nós. Então, Muito lindo. vamos nos Namastê. despedir e boa noite a todos. Boa noite. Boa tarde, né?